Oi, gente linda do bem, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a fazer alguns itens natalinos e dessa vez eu vou fazer uma coisa que eu estava com muita vontade de fazer, que é um arranjo natalino aqui para minha mesa. Desde já, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você já deixe seu like agora no início do vídeo, porque isso me ajuda muito para que o nosso canal cresça, porque só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir com o máximo de pessoas possíveis. Os materiais que eu vou usar nesse trabalho vai ser uma base em MDF, que eu já tenho já faz um tempo. Eu comprei direto com o marceneiro, ele cortou para mim, por isso que está tão retinha e eu não vou tirar mais nem um pedaço. Eu queria até ela mais estreitinha um pouco, mas ela vai ficar desse tamanho aqui mesmo, tá certo? Tem, gente, 36 por 32 centímetros, tá? Com 1,5 de espessura. Eu vou precisar também dessas minhas duas ripinhas. Aqui eu resolvi aproveitar o que eu tinha sem cortar nada. Então, essas ripinhas eu tinha aqui no mostruário. Ela tem 2,5 de largura por 19,5 de comprimento. E a espessura aqui é aproximadamente meio centímetro mesmo, tá? Então, vou precisar de duas delas. A base da minha bandeja para poder fazer a minha decoração. Todos os outros itens que a gente vai utilizar aqui como decoração, né, como os elementos decorativos, eu vou mostrando aos poucos para vocês. E como vocês estão vendo, a gente vai começar o arranjo do zero, inclusive da própria bandeja, que você pode utilizar aí depois durante todo o ano, tá ok? Então vamos lá, bora para esse vídeo? Pessoal, como essa minha base já possui um revestimento imitando madeira muito bonito, né? Um tom escuro, eu resolvi deixar do jeito que tá mesmo. Vou usar assim, com poucas alterações e vocês vão ver. Mas as laterais que ficam mostrando esse MDF cru, eu resolvi passar essa tinta, que é uma tinta para artesanato, num tom de chocolate. É uma tinta fosca da Acrylex e tem o nome de chocolate mesmo. Eu achei linda e achei que super ia combinar com essa minha superfície da minha base em MDF. E eu só precisei passar uma demão mesmo e nem lixei, vocês vão entender o porquê. E aqui, gente, ó, eu comecei a passar, peguei um pedacinho de retalho, tô umedecendo aqui na tinta, tiro o excesso, aqui mesmo, umas batidinhas assim leve, que é esse acabamento mais desgastadinho que eu quero deixar, sabe? Eu tinha pensado em dar mais uma demão da tinta marrom, mas e dar uma lixada, né? Primeiro lixar e passar uma segunda demão da tinta marrom, mas eu acho que assim já vai ficar mais rústico. Aí eu tô gostando. Ainda com o tecido sujo na tinta branca, manchadinho, né, na tinta branca, eu vim fazendo leves risquinhos assim, primeiro na horizontal e depois também fiz na vertical para dar a ideia de uma madeira que foi bem usadinha, que estava bem desgastada. Como essas ripinhas vão ficar fixas sobre essas bolinhas, sabe, essas bolinhas de madeira? Eu tinha aqui, gente, isso era da cadeira de motorista do meu esposo, que ele usa no banco do motorista, e ela caiu a partir do encosto e eu peguei, claro, né, para aproveitar aqui. Então, para ela dar uma altura aqui para minha bandeja, olha, eu vou botar essas bolinhas e vou colocar aqui por cima. Eu não vou pintar essa partezinha agora de branco, por quê? Porque eu tô querendo fazer um detalhe nela e aí eu acho melhor colar. Na verdade, eu deveria ter colado antes uns detalhes que eu tenho por aqui. Dá uma olhada, gente. Pensando em colocar uns detalhes assim aqui por cima da madeira. E depois que eu tiver pintado tudo da mesma cor, vai dar a ideia de que é alguma coisa que talvez foi entalhada.
Então acho que aqui vai ficar legal colocar isso aqui por cima. Vamos ver. Tem várias etapas nessa bandeja. Eu tô com é um tipo de quina, né? Umas cantoneiras que a gente coloca assim, ó, em caixinhas decorativas. A gente encontra muito, né? Em caixas decorativas. E eu tava pensando em colocar, mas talvez nessa parte de cima não fique tão bonito. Eu tô pensando em colocar na parte de baixo. E aí eu venho com o meu pezinho. Esse pezinho, gente, é um detalhe de um móvel que eu tenho aqui em casa, um centro antigo. Foi da minha mãe. E aí eu arranquei eles, que são aqueles torneadinhos lindos, né? Eu acho muito lindinho. E aí eu arranquei 4 e tô pensando em colocar aqui para ser os pezinhos. E essas cantoneiras, gente, já vem com mini preguinhos, nada fácil de colocar, mas que eles são muito pequenininhos, gente. Eu não sou muito boa para colocar prego, eu sou melhor de parafuso, assim, mas com jeitinho a gente consegue. E eu nem usei cola, achei que só esses 2 preguinhos já seriam suficiente. Na parte de baixo dele ainda tem mais 2 espaços para colocar mais 2 preguinhos, mas eu não utilizei. Só utilizei esses da lateral mesmo. Depois de ter colocado as 4 cantoneiras, chegou a hora de colocar os 4 pezinhos. E eu precisei fazer um pré-furo antes com uma broca um pouquinho mais larga, porque eu aproveitei aquele pinozinho que já tinha aí no meu pezinho e só fiz colocar mesmo um pouquinho de cola para madeira. E eu deveria até ter colocado um pouquinho de cola instantânea, mas ele segurou de boa e é isso que importa. Para colocar as alças, eu resolvi fazer uma marcação para ela ficar bem centralizada e vim com a furadeira com uma broca mais fininha e fiz um pré-furo que ultrapassasse tanto a alça como um pouquinho da minha base da bandeja. Já que as bolinhas elas já têm um furo no meio, então já ficaria mais fácil de passar um parafuso, e eu peguei um parafuso um pouquinho mais alto, mas que também não ultrapassasse a madeira de baixo, né, a base da minha bandeja. E nesse momento aí eu tô dando uma leve escariada em cada lugar onde vai ficar o parafuso nas ripinhas, para a cabeça dele ficar rente com a ripa. Como essas bolinhas que eu vou usar, apesar de elas serem de madeira, ter um tom diferente dessa madeira que eu estou usando, que está ficando um tom mais escuro, então eu dei uma leve manchadinha com a tinta branca, porque eu achei que iria combinar melhor assim. Mas se você gosta de usar 2 tons de madeira ou não tem problema de misturar, então fica bem à vontade. Eu preferi dar uma manchadinha de branco, que eu achei que iria combinar melhor. E depois foi só unir tudo. E eu vou dar essa dica, gente. É muito bom quando você já vai preparando tudo que você vai trabalhar. Como fazer um pré-furo, fazer logo uma escariada, como eu fiz aí, para a cabecinha do parafuso ficar rente com a madeira, né, a ripinha. Isso faz muita diferença, porque no final você vai ter menos trabalho, né, menos dor de cabeça. Depois de ter colocado a alça dos 2 lados, eu vim com aquela minha ideia, lembra que eu encontrei pedacinhos de madeira de uma antiga casinha de boneca aqui? Então, peguei os pedacinhos de madeira e saí colocando, inclusive por cima de onde estavam os meus parafusos, né, para não ficar aparente. Colei por cima com a cola para madeira mesmo, e depois eu peguei a própria tinta que eu usei, tinta para artesanato, que eu pintei essas ripinhas. Eu pintei por cima desses detalhes, digamos assim. Vai ficar como tipo detalhes aí na alça da minha bandeja. Pintei por cima no tom de chocolate para ficar tudo da mesma cor. E aí eu vou querer a opinião de vocês, porque depois de pronto eu tive vontade de dar uma manchadinha aí também, do jeito que eu manchei aí de branco a parte de baixo da bandeja. O que é que vocês acham, minha gente? Respondem aí nos comentários, depois que vocês confirmarem que eu devo manchar de branco as alcinhas também. Eu vou fazer com certeza e depois mostro para vocês, tá bom? Então, por hora tá pronta a minha bandeja e vamos agora para a segunda parte desse projeto, ou para o segundo projeto desse vídeo, né?
que é a decoração dessa bandeja. Vamos fazer um centro de mesa natalino e eu vou reutilizar 3 potes de vidro, esses potes de conserva que a gente utiliza e que são ótimos para serem reutilizados. Eu vou usar 3 desse tamanho que vocês estão vendo aí. Geralmente é utilizado vem com doces, vem com palmito, esse tipo de coisa. Depois de lavar bem e tirar aquele adesivo que vem dele, eu passo um paninho com álcool para tirar qualquer sujeirinha ou qualquer poeirinha, porque como eu vou usar cola aí por fora, então eu acho que vai aderir melhor. E para decorar os meus potinhos de vidro, meus potes de vidro, eu peguei esse tecido xadrez lindo que eu tinha aqui, um xadrez preto e branco, bem característico do farmhouse. E esse tecido que eu tinha é um gorgurão, mas você também pode utilizar o tricoline ou um tecido 100% algodão com a estampa da sua preferência, tá? Aqui eu utilizei esse xadrez porque eu pretendo utilizar esses vasinhos durante todo o ano. Então eu vou deixar eles com uma decoração bem atemporal. A decoração natalina vai ficar por conta do arranjinho mesmo, do azevinho, da folhagem, do lacinho que eu vou colocar. E aqui vai uma dica, gente. Invista em itens que possam ser utilizados em outros ambientes da casa, como estampas e tons que combinem com outros itens decorativos, porque você terá um leque de opções bem maior para criar cantinhos decorativos no seu lar. E como vocês estão vendo aí, eu passei primeiro a cola branca com um pincelzinho e depois fui colando essa tirinha de tecido no vasinho, no vidro. Eu não diluí, gente, tá? Para passar essa primeira camada no vidro, eu não diluí na água. Mas para passar aí por cima do tecido já no vidro, eu diluí um pouquinho com a água, porque ficou melhor para espalhar por cima do tecido. E essa segunda parte que eu diluí a cola na água, ela é importante para você deixar o tecido impermeabilizado, porque quando você for limpar, você pode passar só um paninho umedecido e não vai ter problema nenhum. Ainda com o pote úmido, com a cola que eu havia passado por cima do tecido, eu peguei um pedacinho de fio de juta que desce para dar 2 voltas aí no pote e depois dar um lacinho, porque eu quis trazer esse ar também mais rústico, e ainda dei um lacinho com várias voltas e coloquei o acabamento com um botãozinho bem vintage que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu já havia mostrado lá no meu Instagram, lembra? De quando eu estava escolhendo esses botões. São muito lindos, bem artesanais e dá um acabamento assim, também bem atemporal, que eu posso usar em qualquer época do ano. Eu aproveitei o fio de juta, gente, para dar várias voltas aí no gargalo, tá vendo? Eu não filmei essa parte, mas é super fácil de fazer. Coloquei um pouquinho de cola no início, dei várias voltas até cobrir todo, dando um acabamento, e no final também coloquei um pouquinho de cola e ele ficou super combinando com a parte do lacinho. Deixando os potes reservados por um tempinho, vamos agora à parte do arranjo em si. Eu peguei primeiro 2 plaquinhas assim em MDF que eu já tinha aqui com revestimento, também de um mostruário de revestimento antigo que eu tinha. Escrevi o nome Feliz Natal e depois colei uma ripinha dessa na outra para dar um certo volume, sabe? Vocês vão entender por quê. Colei com cola quente mesmo. E para fazer um acabamento aí bem legal nas laterais, eu peguei um viés no tom de um vinho bem escuro. Eu vou deixar até a referência dessa cor aqui na tela, caso alguém deseje, e colei com cola quente para dar uma ideia de que é uma peça só de madeira, mais grossinha, mas que na verdade estão unidas aí, e o viés é só para fazer esse acabamento bem bonito. E eu vou decorar essa plaquinha, gente, com alguns azevinhos, raminhos, essas coisas, mas a ideia dela principal é que não fique grudada, sabe, lá no arranjo. Na hora que eu quiser, eu posso tirar e colocar em outro lugar, próximo a um presépio, até no meio de um buffet, próximo aos pratos, os talheres. Eu acho que ela fica bem linda em qualquer lugar. E aí eu tava escolhendo um botãozinho, gente, no formato de uma rena. Eu tinha vários, tinha árvore de Natal, tinha outros modelos, trenó, e eu escolhi essa rena porque eu achei ela muito fofurenta e coloquei aí. São botõezinhos que eu tenho já faz um tempinho e eu sempre estou usando por aqui.
Depois segui a mesma ideia daquele lacinho de juta com várias voltas, né? E coloquei em cima, coloquei uns raminhos, alguns azevinhos e fui enfeitando para ficar uma plaquinha de Feliz Natal bem linda. Esses azevinhos, gente, eu comprei assim a unidade, na verdade a embalagem vinha com 50 unidades. E ele é muito bom para você colocar em arranjos assim individualmente ou então fazer o seu próprio arranjo, né? Porque geralmente a gente encontra o ramo, né? Aquele gailinho já com a quantidade certa dessas bolinhas que são os azevinhos. Nesse aí eu coloquei 3 azevinhos, acho um número bem bacana. Coloquei mais alguns raminhos, né? Alguns galinhos verdes que eu tinha por aqui de outros projetos. E para você ver que com pouca coisa, né? A gente consegue fazer uma plaquinha tão linda. Ela é muito receptiva, eu amei. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Aproveita e dá uma olhadinha agora se você já é inscrito no nosso canal ou se você já se inscreveu e esse botãozinho continua ativado. Caso ele não esteja ativado, aperte agora mesmo nesse botãozinho aí, porque às vezes pode acontecer do YouTube ter tirado essa ativação, você fica sem receber as nossas notificações, tá bom? Então confere aí agora. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e venha fazer parte aqui da nossa família. E aí na minha mão, gente, tá um dos poucos itens que eu comprei esse ano. Eu vi esse galinho de azevinho branco, eu acho que é azevinho branco, e comprei 2. Custou aproximadamente 25 a 26 reais os 2. Não achei muito barato não, mas era a única coisa que eu ia comprar mesmo para compor esse arranjo de mesa. Eu achei que iria valer a pena. Eu retirei alguns pedacinhos de madeira que vinha aí no talo, que eu achei que estava em excesso, e uni um com o outro com um fio de juta pelo próprio talo de cada um, deixando a parte das folhagens para o lado de fora, né, para as extremidades. E olha como é bom guardar, gente. Eu encontrei essa fita xadrez linda, tão natalina, né? Veio em algum presente que eu ganhei, não sei de quem, não sei quando, só sei que estava guardada. E fiz um lacinho assim duplo, simples, para compor esse meu arranjo. Dei algumas voltinhas aí com o fio de juta e ainda completei um laço mais rústico na parte da frente desse aí, com um lacinho de tecido de juta. E a gente já está se encaminhando para o finalzinho, mas eu não esqueci de deixar aquela minha mini mensagem para vocês. Eu estava aqui observando esse arranjo composto por azevinhos, esses azevinhos lindos, né, gente? Folhagens, laços. E cada item que a gente vai colocando vai ficando mais lindo, né? E aguardem aí que quando eu juntar tudo, a bandeja, os potes, vai ficar completíssimo de lindo. Eu observei tudo isso e me veio à mente, assim, algo que a palavra nos ensina e que eu diria que adorna a vida de qualquer pessoa que possui essas características e que está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. E diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu ainda arrisco em dizer que nós fomos criados ou projetados com todas essas características, mas que foram se perdendo ao longo dos anos. Então, que tal você aproveitar essa época do ano e a proporção que você for decorando ou enfeitando sua casa, também ir adornando a sua vida com essas virtudes tão bonitas e tão essenciais na vida de um cristão, não é verdade? Porque de nada adianta a gente decorar a casa se a nossa vida é que precisa de uma faxina, digamos assim. Se precisamos consertar nosso relacionamento com alguém próximo, um amigo, até mesmo um familiar, então que a gente possa aproveitar essa época do ano, que é comemorado o nascimento do Filho de Deus, para que a gente venha consertar esses nossos pequenos erros e nos enfeitar, nos adornar com todas essas características que a palavra afirma que é um fruto do Espírito, não é? Todas essas virtudes. Então a minha palavra, a minha mini mensagem de hoje é justamente isso. Enfeite sua casa, mas também não esqueça de adornar a sua vida espiritual com todas essas virtudes do Espírito. E sobre a finalização do nosso arranjo, vocês viram que eu coloquei uma pinha, uma maçãzinha na cor dourada e outra na cor vermelha. E coloquei umas folhagenzinhas para fazer um acabamento. E eu fiz também um videozinho mostrando como foi que eu fiz a montagem. Vamos lá ver?
E aí nós vamos começar colocando os potinhos na nossa bandeja, que diga-se de passagem ficou belíssima, né, minha gente? E eu pensei em colocar os potinhos assim na sequência, um do lado do outro, e é isso que eu vou fazer, do meio da bandeja para trás. Mas quando eu estava começando a fazer, me veio na mente que eu poderia elevar um pouquinho esses potes para dar uma imponência maior. Então, já de início eu retirei tudo e coloquei uma ripinha que eu tinha aí em cima da bandeja. Se você tiver aquelas bandejas que são, sabe, tipo a coleção, uma menorzinha, então dá sim para colocar uma em cima da outra para elevar os potinhos e eles terem uma certa visibilidade nesse arranjo. Mas se não tiver, também não tem problema nenhum, tá? Então, seguindo com a sequência do nosso centro de mesa, eu peguei o arranjo em si que a gente havia feito com as folhagens, laços e pinha, acessórios e tudo mais e coloquei na frente dos potinhos. Vocês vão já entender porque esses potinhos não estão aí por acaso, eles vão servir como uma espécie de luminária, sabe? Eu quero colocar uma velinha neles. E na frente do arranjo eu fiz um acabamento com pinhas. E lembra da nossa plaquinha, gente, com o nome Feliz Natal? Ai, gente, ela tá aí bem na frente. E eu diria que é uma forma de organizar esse arranjo. Mas vocês vão ver que eu também tive outra ideia quando eu estava terminando de montar. Eu tenho um mini presépio aqui, ele é todo em resina, eu comprei ele ano passado, foi baratinho, acho que foi uns R$15. E quando eu vi que ele era pequenininho e daria para colocar aí no meio das pinhas, eu não pensei duas vezes. Achei que ficou um mimo e a plaquinha, como ela não é colada em canto nenhum, essa é a vantagem, eu pude tanto tirar, usar assim sem ela, como eu também posso colocar ali em cima do arranjo e vai ter um lugar ainda maior de destaque. E aí, o que é que vocês acharam? Como é que vocês gostaram? Com o presépio, sem o presépio, com a plaquinha, sem a plaquinha, ou tudo junto? E aí, gente, eu resolvi mostrar para vocês a composição já com as minhas luminárias, né? Os 3 potinhos já com as velinhas dentro. Eu coloquei aquelas velinhas de LED mesmo, gente. E fica esse charmezinho, né? Dá um aconchego. Aqui em casa, toda hora do jantar, a minha guria sempre vai lá. Vamos ter um jantar à luz de velas. E ela vai lá e liga todas as velinhas. Ela curte muito tudo isso. E o legal da decoração do nosso lar é justamente isso, a gente poder deixar memória afetiva, né? Para os nossos filhos, para o nosso esposo, para nós mesmas, por que não? Já que a gente fez com as nossas próprias mãos, é uma delícia viver a etapa e depois observar tudo isso também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham se inspirado. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!